Olá! Definir o alanismo é algo um pouco complexo porque o alanismo tem muitas nuances e sempre se tem uma visão danificada pelas visões de outras crenças, mas vamos lá. A primeira coisa que se tem que saber é que o alanismo é uma filosofia de vida, e que abrange todo o espectro humano. Essa filosofia é dividida em várias áreas como filosofia psicológica, filosofia política, filosofia econômica, filosofia artística, etc. Em outras palavras, o alanismo tem uma resposta para qualquer área da vida humana dentro do seu campo filosófico e social. Mas, quais são as crenças alanes afinal? O alanismo crê numa consciência eterna e universal que permeia todas as coisas. Alguns identificam esse ser como Deus, outros como uma inteligência ou mesmo uma energia que permeia tudo. Talvez uma comparação seja com o tal do taoísmo, mas numa linguagem cristã poderia ser uma espécie de Espírito Santo ou Grande Espírito para os indígenas. Porém, essa visão não tem o mesmo peso de outras religiões teístas, já que essa consciência eterna não exige nada da humanidade. Não existe pecado ou redenção no alanismo. Neste, o ser humano já é um ser perfeito, uma obra de arte da consciência, e só necessita crer nisso para descobrir a verdade. O alanismo também resgata a sacralidade da natureza, já que tudo é sagrado, até mesmo os dias, meses, horas, números e letras, tudo tem um significado bonito e transcendental no alanismo. O universo sempre existiu, na verdade multiversos e multidimensões, e cada ser humano existe em vários desses, passando por vários desafios em cada um de uma forma diferente por vontade própria num grande jogo cósmico da própria divindade. Esses conceitos são difíceis de entender e é necessário conversar com um nobre que possa explicar melhor. Mas, como saber se de fato Deus existe ou se o alanismo está correto? A existência de Deus não é o mais importante no alanismo. O ponto é se essa crença te faz bem ou se você está em harmonia. Digamos que não exista de qualquer forma, a vida existe e a consciência também, então o alanismo continua valendo pois foca nessa harmonização. Então o alanismo não tenta provar o sobrenatural, mas aponta numa perspectiva racional e lógica. Por exemplo, um materialista pode crer que tudo veio ao acaso pela evolução, mas se pensarmos desse modo, e se o universo pode gerar um ser pensante como um humano, por que não poderia ter gerado um ser ainda mais impressionante além da nossa compreensão, e quem sabe esse ser tenha mudado o universo e ser o que chamam de Deus? Claro, isso é uma suposição, mas se o ser humano existe, um ser superpoderoso também pode existir, embora a crença em seja focada em a matéria, energia e consciência sempre existindo, não necessitando de uma criação ou início para isso. Uma das maneiras de se entender segundo o alanismo é comparando com o cérebro humano. O cérebro é a matéria, os pensamentos são a energia, e a mente humana é a consciência eterna. Outra questão é a existência de dimensões ou universos paralelos. O mundo sobrenatural nada mais é do que uma outra dimensão ou universo sobreposto sobre o nosso, onde todos os seres de lá seriam como energias puras sem a limitação de um corpo físico. No caso seria a fonte que gera todo esse mundo e seres conscientes, estando presente no ser humano através da consciência. Poderíamos também especular arqueologicamente. Por exemplo, todas as civilizações retrataram seres espirituais entre deuses e demônios, mas por que todas as civilizações retrataram isso? Arqueólogos muitas vezes aceitam essas inscrições como provas de uma civilização, de um rei, etc., mas nunca se aceita como provas da existência de seres espirituais. Lógico, essa é uma prova fraca, já que, como dizem, o ser humano pode ter criado através de sua imaginação. Mesmo assim, é muito estranho que essa interação religiosa tenha trazido muitos avanços à civilização. Por exemplo, a primeira gramática foi feita por religiosos, as artes visuais também, a poesia, música, arquitetura e códigos morais, e até medicina através de ervas e rituais xamânicos. Todas essas coisas sempre começaram com algum sábio ou místico religioso.
Então isso é um forte indício de que algum tipo de inteligência estava transmitindo uma mensagem à humanidade, ou então de que a crença religiosa desenvolve capacidades geniais em alguns místicos. Mas vamos voltar às crenças alanis. Além da consciência eterna de Ein, o alanismo crê que houve duas civilizações avançadas na Terra, uma bem mais antiga da época das pirâmides criada por seres que vieram do espaço e que modificaram a humanidade, e outra mais recente que alguns chamam de Tartaria, uma civilização avançada que dominou uma grande parte da Terra. Também crê que alguns seres nocivos que influenciam a humanidade para o mal seriam os demônios de várias mitologias, mas no alanismo eles não são tão poderosos, são mais como parasitas dimensionais e agem apenas no mundo dos pensamentos, podendo assim serem repreendidos por uma mente saudável. O alanismo não vê a morte como algo negativo, e não se preocupa com um provável apocalipse. Para o alanismo todos estamos sujeitos às leis naturais e catástrofes, portanto não devemos ficar inquietos com nada nessa vida. O importante é estar em harmonia e sempre pronto para partir caso seja o momento. A vivência alani se baseia no desenvolvimento das potencialidades artísticas, filosóficas e intelectuais. O alani tem o dever de melhorar a sua vida e aperfeiçoar a si próprio para que isso possa ser usado para o bem da humanidade. Bem, vamos ficar por aqui por hoje. Afinal, o alanismo é um assunto muito amplo para explicar tudo de uma vez, e já nos alongamos muito. Espero que esse texto possa ajudá-lo a entender melhor a filosofia do alanismo.